Abra sua palavra em Josué capítulo 24, versículo 14. Josué capítulo de número 24. Nós vamos ler a partir do verso 14. Espera um pouquinho você achar. Josué capítulo 24, a partir do verso 14. Todos encontraram aí? Amém? Procura aí um lugar para sentar. E sem movimentos, para a gente receber a palavra. A palavra do Senhor diz assim, Josué 24, 14. Agora, pois, temei ao Senhor e serviu com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do Eufrates, e no Egito, e servi ao Senhor. O verso 15, porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu, disse Josué, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós temos uma prática de igreja de pegar versículos isolados e não se preocupar com a importância de onde está o versículo. Eu me refiro ao contexto. Existem pessoas que leem textos, mas não param para entender o que quer dizer o contexto. Então, esse versículo último que eu li, que isso aqui é Josué, diante do povo de Israel, está se posicionando. Ele entende que se ele não tiver unção, ele não cresce. E ele entende que se ele continuar com uma geração que caminha com dois pensamentos, com duas atitudes, uma geração que não se posiciona, ele entendeu que ia comprometer a sua vida e a sua chamada. Então, quando lemos e citamos isso muito, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E quando a gente lê isso, a gente lê dentro de um contexto que consideramos ou conceituamos muito bonito, muito heróico. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E a gente coloca isso em outdoor, para-choque de caminhão, no vidro do nosso carro, na porta da nossa casa. Mas é importante você entender o porquê Josué falou isso e como Josué falou isso. Josué, quando disse eu e a minha casa, você está começando a perceber que eu estou pregando do final para o começo. Então, quando Josué disse eu e a minha casa serviremos ao Senhor, Josué estava tomado de uma ira. Josué estava tomado de uma chateação. Josué estava cheio aqui de insatisfação. Josué estava cheio de preocupação. Josué estava triste. Josué estava indignado. Josué estava sem entender como pode uma geração que viu, que foi até, sofreu consequências por causa de uma geração passada, que foi a geração dos pais, da geração que Josué está cuidando.
Essa geração aqui era a geração dos filhos, inclusive Josué era essa geração dos filhos. A geração Moisés e a geração que saiu com Moisés, que a Bíblia chama os pais, aqui já passou. E Josué agora está à frente da liderança do povo de Israel, no caso aqui ainda os hebreus, estava caminhando para a terra prometida, e nesse processo, nesse caminho, ele olha e ele vê o mesmo comportamento dos pais dessa geração sendo repetida. E Josué, nós vamos ver aqui na frente, que ele teve uns comportamentos diferentes de Moisés. Na gestão de Moisés, na liderança de Moisés, ele era o discípulo. O texto diz que ele começou como servidor, e agora ele se encontra como líder na posição de Moisés. Veja a importância do que é andar com um líder, caminhar com um líder, obedecer um líder. Assim Josué foi para com Moisés, Timóteo foi para com Paulo. É um negócio impressionante. E ele, submisso ao líder, em nenhum momento ele levantou a voz contra Moisés. Ele obedeceu Moisés em tudo. Mas agora não se trata de Moisés. Moisés aqui já é morto, já é passado. Agora está se tratando da liderança dele. E esse posicionamento de Josué mostra que ele já fez algo diferente do que Moisés. Moisés deveria ter feito algumas coisas na sua liderança em relação ao povo. Aquilo que foi mal aos dias de Moisés, parece que Josué não só aprendeu Bíblia com Moisés, a lei, o conhecimento, o Pentateuco. Josué, logo depois do final do último livro de Deuteronômio, é o 5º livro, que está inserido em um conjunto de livros chamado Pentateuco. Então ele só não aprendeu a Bíblia, mas ele observou. Dentro de um ministério, não existe nada melhor do que observar como o líder se comporta, como o líder age, como ele pensa, qual a linguagem do líder. E Josué fez isso, ele pensou, ele calculou. E aqui, a situação não era diferente. Os filhos, ou essa geração de filhos, estavam cometendo as mesmas coisas que os pais. Quem está entendendo o que eu estou pregando? Só que a posição de Josué foi uma posição diferente da decisão de Moisés. Moisés foi omisso. Em parte da sua chamada, Moisés foi omisso. Moisés não falou o que deveria ter sido falado. Moisés não rompeu determinadas coisas. Moisés não cortou determinadas coisas. Moisés procrastinou, Moisés adiou muitas decisões e ele pagou caro por isso, porque nem ele entrou na terra prometida. Josué não. Quando Josué viu a coisa virando bagunça, Josué disse: ei, ou vocês se posicionam e servem a Deus, o qual vocês já sabem quem Ele é, que abriu o mar, que deu carne do céu para os nossos pais, o Deus que fez pelos nossos pais o que nenhum outro Deus e nenhum outro homem poderia fazer. Josué começa a trazer a lembrança dos feitos. Eu estou falando dos filhos. Alguns aqui presenciaram com os seus olhos. Outros que estavam aqui não tinham nem nascido. Eles foram nascendo no meio do deserto, no meio do processo, no meio da caminhada, da jornada. Afinal de contas, foram 40 anos no deserto. Então, não tenha dúvida que mulheres engravidaram nesses 40 anos e que geraram filhos. Então, alguns aqui viram e ouviram o que Josué estava relatando. Outros é pela fé. Mas uma fé muito real. Algo muito legítimo. Porque eles sentavam e os mais velhos testemunhavam para os mais novos. O que ele está dizendo é verdade.
E eles então detalhavam como o mar abriu, como as codornizes caíam do céu. Eles detalhavam como o Sinai fomegava. Os mais novos até viram o Sinai, como eu já vi o Sinai, já subi o Sinai. Mas eu não vi o Sinai fomegar, como eles viram o Sinai fomegar. Então eles contavam isso. Então esse Deus não era mais tão desconhecido como tudo começou no Egito. Ele se posiciona. Então essa palavra, eu e minha casa serviremos ao Senhor, que virou uma espécie de poesia para os nossos dias, para Josué aqui não. Aqui foi um confronto. Aqui foi uma palavra dura. Aqui foi uma palavra de decisão. Aqui Josué está dizendo quem é você. Aqui Josué está dizendo o que você quer. Aqui ele está dizendo quem é Deus, ele está definindo quem é Deus. Aqui ele está dizendo quem são os outros deuses. Porque ele pede, ou vocês vão servir aos deuses falsos, ou vocês vão servir a Deus. Eu preguei domingo passado sobre Elias, dizendo que toda prosperidade, toda chuva que trouxe sobre Israel, foi fruto de um posicionamento. Ele enfrenta 400 profetas, ele enfrenta o rei Acabe, ele enfrenta Jezabel, e ele enfrenta uma nação dura de coração, uma nação omissa, uma nação que tomava café com o diabo e jantava com Deus, uma nação que na frente do líder, nos eventos solenes de sacrificarem para Deus, essa nação fazia. Mas essa nação, quando saía da presença do líder e voltava para suas casas, eles tinham outro comportamento. Então eles não eram posicionados. Por que faltou chuva em Israel? Porque Deus viu o que Elias não viu. Porque Deus ouviu o que Elias não ouviu. Porque Deus conhecia o coração daquela nação como Elias não conhecia. Então ele usa Elias para cortar a chuva como disciplina. Provérbios diz que aqueles que amam disciplina. A disciplina, ela faz parte dessa palavra amor. A disciplina está dentro. A carne da picanha, quando você corta, a gordura é fácil, porque ela está na margem, ela está na borda da carne, querendo que a gordura é simples da picanha. Você tira aquilo ali e come só a proteína. Mas quando você vai comer, por exemplo, o cupim, não tem como você comer o cupim sem a gordura, porque o cupim é uma carne que a gordura está entranhada nela. É impossível você tirar, você separar a carne da gordura nessa parte chamada cupim. A religiosidade de Israel nos dias de Elias estava nessa condição. Estava entranhada ao ponto que Elias viu e não teve condições de como resolver esse problema, a não ser que Israel tomasse uma decisão. Então Deus, por amor a nós, Deus esperando de nós um posicionamento, e quando não há um posicionamento, Deus, Ele aplica uma disciplina. A água para Israel, até hoje, é mais do que ouro. Então, quando Deus tirou a água, Deus soube tocar no coração daquela nação. Por mais que um pastor ame uma igreja, por mais que um líder ame uma ovelha, ele não sabe tocar como Deus sabe tocar. Eu já vi pessoas passarem por situações difíceis, mas eles não conseguem se prostrar, eles não conseguem se humilhar diante de Deus. E eu já vi os mesmos casos sendo tocado que aos meus olhos, por algo tão insignificante aos meus olhos, mas Deus achou a pessoa e tocou no calcanhar de Aquiles daquela pessoa, e a pessoa desmonta. O reino de Deus, a nossa caminhada com Cristo é assim. A gente vai levando a vida de uma forma leviana,
a gente não vai se posicionando, a gente vai procrastinando, a gente vai adiando o que já não se deve mais adiar, e a gente se comporta na igreja, a gente se comporta nos aconselhamentos, a gente gasta horas e horas atendendo pessoas, e quando as pessoas dão as costas, elas agem diferente, elas pensam diferente, elas falam diferente, elas se comportam diferente, e você começa a perceber que as coisas não acontecem. Porque somos exatamente como gerações passadas. Por isso que, preste atenção que eu estou pregando, Elias confrontou uma nação, dizendo a essa nação: vocês precisam se posicionar. Nós encontramos agora Josué preocupado com a realidade espiritual, não tanto econômica. Situação, crise econômica não leva ninguém para o inferno. Crise moral não leva o indivíduo para o inferno. Mas quando a crise ela é espiritual, aí devemos nos preocupar. Porque uma crise espiritual não resolvida em vida pode levar o indivíduo para o inferno. E a crise aqui era espiritual. Então Elias se posicionou para que a chuva viesse, para que os milagres viessem, para que Deus tivesse misericórdia. Josué se posicionou. E o posicionamento de Josué muda a realidade dessa geração. Isaac não se posicionou diante uma nação, mas ele se posicionou diante de um rei, que eu falei na live, quem estava ontem está entendendo o que eu estou pregando. Josué, Gênesis 26, ele se posicionou diante de um rei e diante dos filisteus. E ele começou a obedecer a Deus, porque Deus disse: essa crise que está tendo no mundo de fome, o teu pai passou pela mesma crise. O teu pai foi obediente em tudo. Ele só errou porque ele desviou a rota dele para o Egito. Mas ele voltou. E eu poupei a vida do teu pai. Mas se você fizer o que o teu pai fez em tudo, não vai te faltar nada. Então espera, porque eu vou dar a direção correta para o que você precisa. Isaac obedeceu. Tinha fome. Estava numa crise. Se você olhar a história de Noemi, o marido dela e Noemi, obviamente, estavam em Belém. Mas a fome bateu a porta de Belém. Interessante, a casa do pão. Belém significa a casa do pão. Então, por mais que uma casa seja próspera, por mais que uma casa seja rica, ela pode passar por momentos de crise. Belém passou. O esposo dela se agoniou, não se voltou para Deus, não se posicionou como deveria. Ele pega a mulher e cai no mundo. E ele vai para uma terra que Deus não queria. E ali ele fica um tempo, geram 2 filhos, começa a trabalhar feito um louco, porque quando nós não estamos dentro ou no centro da vontade de Deus, quem paga a conta é a gente. O profeta Jonas, Deus disse: vá para Nínive. Ele pegou o barco e foi para outro lugar. Se você ler a história de Jonas, eu não tenho tempo aqui, mas quem pagou, quem tirou do bolso o dinheiro para pagar a viagem do barco, foi ele. Domingo passado eu falei que eu vivo pela fé. Já vou completar quase 30 anos de pastor, nunca me faltou o pão, nunca me faltou a água, nunca me faltou o leite. Quem Deus chama, é Deus que paga. Mas quando você sai daquilo que Deus lhe chamou, quando você não obedece ao seu profeta, quando você cria a sua rota por causa dos traumas e blá blá blá, o que acontece? Você que paga a conta. Você que paga a conta.
Isaac disse: eu vou obedecer. Isaac me parece ser uma pessoa que entendeu que não nasceu para carregar pedra. Tem gente que não virou a chave ainda, que entende que nasceu para carregar pedra. Está vivendo de discurso. Eu creio, eu tomo posse, mas não vive de fato. E por não viver de fato, vai carregar pedra. Não é a vontade de Deus. Mas são decisões. É a falta do posicionamento. Os anos passam e a pessoa não consegue fazer uma leitura espiritual da sua vida e do que está em volta. A vida de Isaac, eu falei na live ontem, não foi uma vida comum. Aquele rapaz não era comum. Deus olhou para aquele rapaz e disse: eu vou te abençoar 100 vezes mais do que qualquer outro homem que possa existir na terra de Gerar. O sol será o mesmo, a terra será a mesma, a fome será a mesma, mas Isaac, a tua semente, quando cair na terra, eu te abençoo 100 vezes mais. Você sabe o que é você conviver com alguém que você trabalha mais do que a pessoa, que você corre atrás mais do que a outra pessoa? A outra pessoa trabalha bem menos, descansa bem menos em Deus, bem menos estresse. Quando chega na fatura do mês, o que tu plantou não foi nem 1 por 1, mas o que o fulano plantou, ele colhe 100 vezes mais. O que é que aconteceu com os filisteus? Entrou no coração do rei e do povo inveja. Quem está dizendo não sou eu, é a Bíblia, está lá na live. Está na Bíblia. O povo teve inveja de Isaac. O que é que fizeram? Se reuniram e o rei, representando os filisteus, mandou Isaac embora. Ele vai para outra terra. Ele começa a cavar poços. E chegam os servos de Isaac e dizem: olha, os poços que o teu pai plantou, que o teu pai cavou, estão todos lá do outro lado. Isaac, menos trabalho. Quando eles chegam lá, qual é a surpresa que eles têm? Que os filisteus fecharam todos os poços que o pai plantou para dificultar a vida de Josué. Mas Josué entendeu, porque uma chave virou. Ele teve uma experiência com Deus. Josué não era aquele de ficar em culto, culto após culto, atrás de tantas coisas dentro de culto, mas não era um caçador da unção. Muitos são assim, caçam tudo dentro da igreja, mas não caçam unção. Josué era um caçador da unção. Rapaz, eu não quero saber de prédio, eu não quero saber de cor, eu não quero saber de nada. Eu quero saber onde está Deus aqui dentro. O que eu quero é Deus. E quando Josué entendeu que a bênção não era o lugar e a bênção era ele porque Deus era com ele, ele olhava para o bolso dele: rapaz, eu tenho uma sementinha aqui, que ela cai aqui vai dar 100 vezes mais. Vai brigar com quem? Vai discutir com quem? Que invejoso vai ter força? Qual o poder da inveja? Olho grande, urucubá, é macumba, catimbó. O que é que vai se levantar contra mim se Deus disse: a tua semente eu vou transformar em 100 vezes mais? Então Isaac disse: qual é a notícia? Fecharam os poços? Vamos atrás de outra terra. E eles começaram a cavar. Sabe o que é que eles fizeram? Invadiram a terra e fecharam os poços por 3 vezes. Josué, fecharam os poços de novo. Isaac, não tem problema, vamos para outra terra. E a Bíblia diz então que ele cavou e saiu água de novo. O povo não aguentava. Amado, se existisse concreto, eu digo concreto pavimentado como hoje, se existisse nos dias de Isaac, a primeira martelada que ele desce no chão, ia sair um petróleo de água na direção dele. Ninguém pôde com Isaac. Ninguém pôde impedir a conquista de Isaac. Nós crentes hoje ficamos olhando no Facebook, YouTube, vida dos outros, ou comparando a nossa vida com a vida dos outros, ou preocupado porque o satanista disse um negócio, porque nos Estados Unidos uma igreja agora rasgou a Bíblia. Meu irmão, você tem o que fazer. Você tem poços a cavar. Meu irmão, a terra está abençoada por causa de você.
Meu querido, não fica com mimimi chorando porque te deixaram. Eu estava vendo aquele pastor negro, hoje é considerado o maior pastor do mundo. Ele disse: para de ficar chorando com quem foi embora, porque Deus não precisa dessas pessoas que foram embora para te abençoar. Ele é Deus, Ele te abençoa como Ele quer, da forma que quer, da maneira que Ele quer. É Deus, Deus é Deus, Ele decidiu abençoar. Tudo isso porque Isaac se posicionou. O Espírito Santo vem falando por meio da minha vida, por quanto tempo? Obediência é o segredo, a obediência é o segredo, o coração quebrantado, o coração sensível. Não me importa se é Parnamirim, não me importa se é Rio Grande do Norte, não me importa se é Natal, não me importa se é Brasil, não me importa o governo, não me importa a economia. Amados, quem segura essa nação é Deus, é Deus. Eu nunca vi a esquerda se levantar de uma forma tão clara como está se levantando com o próprio presidente da esquerda. Vou parar por aqui porque eu tenho uma aliança com Deus, eu não falo de política. E agora que eu não vou falar mesmo, porque quem menos entende política aqui dentro sou eu. Sara é uma senhora, Radassa, entende de política mais do que eu. E não tem mais condições de estar tratando de política na nossa nação. Porque o nível de burrice que chegou está um negócio absurdo. Estamos sendo assaltados, mãos ao alto. Nunca nos tiraram tanto, nunca um governo nos tirou tanto. Nunca um pensamento ideológico está destruindo tantas vidas. Aí eu não tenho mais paciência, eu sou sincero, de sentar com fulaninho, com ciclaninho, com ciclaninha, para discutir ainda que o governo que está me faça um favor. Você sabe o que é que tinha autoridade no meu tempo? Padres, professores, pastores e delegados. Isso aqui na minha época era autoridade. Veja o vídeo que a criancinha de 7 anos mordendo a professora pedindo: não me morda, o menininho não tem 10 anos de idade, vou lhe morder, você não presta, e disse um monte de palavrão que eu não posso falar aqui. Que cultura é essa? 5 milhões de evangélicos votaram na esquerda, e infelizmente o nosso Nordeste, boa parte, muito, votou. Então essa conta vai para esses aí. Porque ainda, irmãos, alguns, eu sei o que eu estou pregando, porque ainda tem os que o discípulo de Elias guardou, 50 e depois guardou 50, tem 100 profetas no pão e na água. Então eu deixo claro, alguns, mas muitos estão construindo suas igrejas, tornando a igreja um curral eleitoral. Estão pintando igreja, fazendo reforma, botando ar-condicionado, etc., vendendo a igreja de curral fechado. E as ovelhas não sabem. São reuniõezinhas feitas nos gabinetes por aí, e chega o pastor no culto de domingo, quer aqui trazer o deputado tal, o senador tal, o presidente tal, vamos aqui que é homem de Deus, fica de joelho. Menina, a santidade aqui em cima, tudo mentira, está tudo vendido, está tudo corrompido. 15 anos aqui, nunca me corrompi, nem vou me corromper. Demoro a ter coisas, eu demoro a construir coisas, mas você tem um pastor que é um homem de Deus, que é sério, que leva a palavra a sério, que leva a Bíblia a sério, que eu sou comprometido com Jesus. Essa cultura desgraçada vai acabar. Está aí, a igreja está passando por uma reforma. Eu não entro em detalhes, eu não posso. Por quê? Porque eu estou no YouTube, não sei quem está me vendo, enfim. O que os seus olhos veem até a conferência é todo dízimo e oferta da casa. Deixa eu voltar. A minha chamada é outra. Elias viu uma nuvem. Elias viu sinais, porque ele se posicionou. Isaac, Gênesis diz que Deus o tornou riquíssimo. Mas ser rico é bom. Riquíssimo, eu quero provar desse negócio. Eu não estou brincando.
A riqueza e a prosperidade, elas glorificam a Deus. Coloca isso no teu coração definitivamente. Deixa quem quiser falar mal de você. Vá trabalhar. Cave poços. Deus, Ele é com você. A riqueza é de Deus. E ela tem o prazer de entregar os seus filhos. Deus não é a favor da pobreza. Porque se Deus fosse a favor da pobreza, Ele era conivente com tudo que a pobreza traz à humanidade. Agora, eu não acredito, preste bem atenção por favor, eu não acredito em ministério que não abraça a família. A nossa igreja é uma igreja de família. A nossa igreja, ela ama a família. Assim como eu me preocupo com vocês adultos, pais, volta a atenção para cá. Assim como eu me preocupo com vocês pais, eu me preocupo com o kids. Eu me preocupo com as crianças. Quando o exame positivo sai, que chega na minha mão, eu já amo como uma ovelha. A Andresa está grávida. A Andresa é esposa do Edney. E o nome da menininha chama-se Hannah, que quer dizer Ana. E eu não vi a menininha ainda. Mas a Andresa domingo estava passando, apóstolo, é impressionante. Pode ter o barulho que for na nossa casa. Às vezes tem música no mundo, é carro tocando, é televisão. A Hannah fica tranquila, mas quando o senhor começa a pregar com o seu jeito, porque eu não sou, Deus! Não sei o que, ela fica tremendo dentro e fica fazendo uma festinha. A Hannah é minha ovelha. Está no ventre, mas é minha ovelha. Eu tenho uma ovelha chamada Andresa, que chegou aqui como adolescente, se preocupou em estudar, se formou, fez concurso, aprovado em concurso, casou, está grávida. Olha que caminho a Andresa trilhou. E a Andresa não está na igreja há 10 anos. Se muito tiver isso, acho que ela não tem 10 anos. Mas por quê? Tão rápido e tão abençoado. Porque desde o começo fez exatamente como diziam os profetas. Como é bom para um pastor uma ovelha que obedece. A igreja do caminho, ela ama a família. O meu projeto é família. Por que o senhor está falando isso? Porque eu estou falando sobre decisão, posicionamento, decisão, é a mesma coisa. Se você quiser avançar na unção, se você quiser mais unção na sua vida, você precisa se ajustar mais. Uma outra coisa que eu não sou, primeiro, não me venda políticos. E uma outra coisa que eu não sou, é sensacionalista, é mentiroso, sabotador. Eu poderia muito bem usar técnicas aqui para fazer você gritar, saltar da cadeira, rir e etc. Eu não sou assim. A unção que tanto desejamos, e você sabe o que é unção, que significa presença real do Espírito Santo, a unção de Deus, ela pode ser derramada sobre qualquer pessoa. Eu liberei na live ontem, e eu libero aqui presencial. O que Deus fez com Isaac, Ele vai fazer com você. O que Deus fez com Isaac, Ele vai fazer comigo, vai fazer com a minha casa. O que Deus fez com Isaac, crise todo mundo passa, Isaac passou por crise. Quem era Isaac? Filho, só era filho de Abraão, mas a crise não deixou de pegar ele. A crise vem para os justos, a crise vem para os injustos, mas eu sou fiel porque eu estou passando por isso, porque Abraão também passou. A crise pega todo mundo. Mas observe que a riqueza só alcança alguns. Sabe por quê? O texto diz que Isaac prosperou, mas os filisteus permaneceram na miséria. Meu irmão, prosperidade não é um monte de dinheiro no teu bolso. É o quanto Deus está dizendo sim do céu para a tua direção. Eu vou repetir, prosperidade não é teu bolso cheio de dinheiro. Prosperidade é o quanto Deus está dizendo sim na tua direção. Eu vou repetir uma outra frase, ver se entra no teu coração. Abre a cabeça, crente. A crise todo mundo passa, mas a riqueza só vem para alguns.
Você quer ser abençoado como Isaac? Faça o que ele fez. Posicionamento. Nós devemos nos posicionar a partir da nossa família. Posicionar é decidir. É triste quando você encontra pessoas que não decidem por nada. Deixa eu te ensinar uma coisa. É melhor alguém decidir. É melhor alguém tentar e errar do que nunca decidir. Os que nunca decidem, nunca terão nada na vida. Os que decidem, tiveram a coragem de fazer alguma coisa diferente. Mesmo que você erre, mas se você decidir, é melhor do que aqueles que nunca decidem por nada. A casa está desabando, o casamento está desabando. Os filhos estão se acabando no meio do mundo. E não há uma decisão. É como eu falei esses dias atrás. Orgulho é uma pedra grande, que a gente agarra com ela e alguns afundam com a pedra, chamada orgulho. Todo homem que decide cresce diante de Deus. Quem decidiu ter um líder, quem decidiu ter um mentor para crescer na vida, vai errar bem menos na vida. E não adianta você falar assim, eu tenho um líder, que tu não obedece a esse líder. É uma relação de trocas e ganhos. Se eu obedecer aqui, eu sei que eu vou lucrar aqui. Mas se eu perceber que o líder pensou diferente e não está de acordo com os meus projetos, então eu vou por aqui, eu faço o meu caminho. Está camuflado e parece que você não está sendo visto e está. Judas traiu Jesus por dinheiro. Judas traiu Jesus porque também ele viu que o projeto de Jesus era diferente do dele. Então ele pulou fora. Então, por incrível que pareça, eu quero te acordar para essa verdade. É possível pessoas caminharem conosco por interesses próprios, egoístas. Não estão entendendo absolutamente nada, está como uma manada. Quem vai errar menos? Eu posso falar algo aqui? Posso. Só não vou citar nomes. Apóstolo Edmilson está me pastoreando tem 3 para 4 anos. Já conversamos várias vezes. E eu toquei num assunto com ele, dizendo, apóstolo, fulano de tal, que está tanto tempo e que é tão colado, eu não sinto uma conexão com o time, com a família. Por qual razão? Ele virou para mim e simplesmente disse, está comigo do lado, caminha comigo, sai comigo, volta comigo, anda comigo e já tem muitos anos. Mas não recebe de mim. Por quê? Porque não conectou comigo. Não bebe da água que eu tenho. Não come da comida que eu tenho. Não é um comigo. É uma pessoa que, sem dúvida, me ama muito. Gente boa. Eu estou falando aqui não é de Judas, não. Eu estou falando de uma pessoa, gente boa. Boa demais. Amado por todos. Mas não é não é discípulo. Não bebe, não come. E, consequentemente, os anos vão se passando e você vê que a pessoa não recebe da mesma fonte. Michael, se não der, não tem como. Por favor. Vamos lá, olha aqui para mim. Volta a atenção aqui. Vamos lá. A melhor coisa na vida é viver decidindo sempre diante daquilo que você precisa. Então, quando existe um posicionamento, olha aqui que coisa interessante. Quando existe um posicionamento, quando as oportunidades aparecem. Então, existem pessoas que elas sacam no mundo espiritual. A oportunidade é essa e agarra. E existem pessoas que são dispersas. A oportunidade está passando o tempo todo. Queridos, Blaine é testemunha disso, Ana é testemunha, Bianca é testemunha, Patrícia. O resto aqui não é tão testemunha disso.
Já subiram muitas pessoas aqui nesse altar. Nesse altar eu não estou falando exatamente isso. Eu estou falando do altar da Igreja do Caminho, que começou desde a casa de Patrícia até aqui. Então, nesses 15 anos, algumas pessoas subiram aqui. E outras eu confiei funções a elas. O que é que essas pessoas fizeram? Elas xingaram o altar. Elas reclamavam do altar. Elas murmuravam do altar. Elas subiam no altar, faziam toda aquela firula de crente e por trás metiam o pau em mim. Na época, nós tínhamos um negócio chamado 12. Uma visão do apóstolo René, que nós escolhíamos os nossos 12. Rapaz, hoje eu entendo, acho que eu escolhi os 13. Acho que o número 13, para o que houve, tem tudo a ver, se casam. Acho que eu escolhi 13, sem perceber. Mas tudo bem, passou. O que eu quero destacar, olha aqui para mim, são pessoas que vomitaram no prato que comeram, que fizeram desdém, que tornou isso aqui tudo comum. A minha vida se tornou comum. Houve um tempo, irmãos, que eu tinha tanta imaturidade, não era, nossa, o meu apóstolo é muito crente, era imaturidade mesmo, que eu ficava correndo atrás das pessoas para assumir ministérios. Até Jesus entrar na minha vida e disse: eu já falei para você na Bíblia, não dê pérola a porcos. Se você dá da minha riqueza para quem não me ama, vai ficar colocando na lama o meu nome. Aí eu decidi não ser mais Moisés, quis assumir Josué, a postura. Então eu comecei a entender o processo de pessoas que perdem. Amados, quando é necessário você se posicionar? Quando você está diante de uma oportunidade. Ninguém se posiciona sem uma oportunidade. Existe a oportunidade, você se posiciona. José, sai do calabouço hoje porque Faraó descobriu que tu interpreta sonhos. Sai, veste a roupa, dá teus pulos e vem se apresentar diante do Faraó. Tu sabe quantos anos aquele homem estava no calabouço? Estava completamente transformado. Acabou. Estava completamente transformado. O que é que aconteceu? Ele pegou, se apresentou diante de Faraó, tirou a barba, botou a melhor roupa e ele se posicionou. Ele viu o quê? É a minha oportunidade de sair do buraco que eu vivo. Queridos, a tua oportunidade, Deus te entrega todos os dias da tua vida, quando você está nas células e nos cultos, nas conferências e congressos. Deus está lhe chamando para um posicionamento. Deus está lhe chamando para você abraçar esse ministério, para você abraçar qualquer atividade desse ministério, para que Deus possa olhar para você e dizer: ele coloca ou ela coloca o reino de Deus em primeiro lugar. E por isso, como Ele tem me abençoado, cuidando dos meus, eu vou abençoá-lo. Josué disse: decidam, porque a responsabilidade é sua. Olha que lindo. Josué jogou a responsabilidade para eles. E isso nos dias de hoje chama-se autorresponsabilidade. Por isso que eu tenho ensinado aos pastores, aos líderes de célula, eu vou fazer treinamento, eu vou gastar meus dias preparando de forma muito madura essa geração a qual eu vou deixar para ganhar essa cidade e esse estado. Olha aqui para mim. Aprenda uma coisa. As pessoas, assim como elas têm força para errar, elas têm força para acertar. Assim como tem força para errar, tem força para acertar. Segundo, eu já recebi pessoas assim: apóstolo, a gente decidiu divorciar. Ah, decidiu divorciar? Você sabe que Deus não concorda. Não, mas nós queremos. Tá bom, a escolha é de vocês. É terrível isso, não é? Você sabe o que é pior do que isso? Olha aqui para mim. Você sabe o que é pior do que isso? Pior do que isso é quando as pessoas tomam as decisões erradas, elas erram e no final elas culpam você. Você quer uma bênção para você ter paz na sua liderança de célula? Diga: eu quero. O que as pessoas quiserem decidir, dê a liberdade para que elas decidam. E diga para elas: a decisão que você tomar não importa, eu estarei ao seu lado.
Ponto final. Não queira ser herói, não queira esse discipulado de salvar o mundo, e você precisa dar liberdade às pessoas, até porque você vai saber quem de fato está com você e quem de fato não está. Porque se tem uma coisa que a gente perde tempo nessa vida, é você se envolver com pessoas que conseguem te enrolar e te enganando por tanto tempo, mas não cumpre o que se pede. Posicionamento. O posicionamento é seu, o posicionamento é meu. Posicionamento me faz decidir por outras decisões. Então, toda decisão precisa vir de Deus. E o texto está dizendo, sirva a Deus com fidelidade e com integridade. Integridade é o que vem de dentro. Diga, eu entendo. Eu decido ser leal e eu decido ser fiel. Por mim, por minha família, pelo meu Deus. Ser apóstolo João hoje não está fácil. Eu já venho falando isso há um tempo. Ser apóstolo João hoje não está fácil. Porque cada vez mais que a igreja está crescendo, esse negócio de internet está indo. Eu estou fazendo as lives, eu estou fazendo os stories, eu estou fazendo os reels. A gente quer alcançar, isso é maravilhoso. Mas olha aqui para mim. Quem se posiciona se expõe. Josué aqui se expôs. Porque ele disse, eu e a minha casa. Ele se expôs. Posicionamento, decisão é se expor. Então, por que eu digo ser apóstolo João é difícil nos dias de hoje? Porque eu preciso dar testemunhos por onde eu passo. Eu já vi, infelizmente, pastores que deram cabeçadas na vida, apóstolos que deram cabeçada na vida, que além de ter envergonhado a família, acima de tudo, de ter envergonhado o nome do Senhor, envergonha a igreja. Deus me livre, irmãos, orem por mim. Diga amém. Orem por mim. Já imaginou eu cair num escândalo de pecado? A cobrança que tu vai receber dos teus familiares, a cobrança que tu vai receber onde tu trabalha, a cobrança que você vai receber onde você mora. Você acha que todo mundo é a favor do nosso projeto? É não, irmãos. É não. Basta um deslize meu para alguém lá na tua casa, ou onde você trabalha, onde você estuda, chegar um recadinho no teu WhatsApp. Eu te falei que um dia seria revelado quem era o teu pastor. E vão jogar na tua cara. Então eu sei, queridos, que eu sou muito amado, mas eu sou muito odiado. Eu não me preocupo com isso. O que eu me preocupo é com a integridade diante de Deus. O Pires, aqui da igreja, ontem, muito chateado, rompeu em um ambiente que ele ia, que eu também estava indo para esse ambiente, e numa conversa lá, obviamente que eu não estava presente, olharam para Pires e disseram, rapaz, teu pastor não é crente como ele diz, não. Um homem estava falando. Porque aqui tem uma sala de atendimento, ele entra aqui conosco, ele tem relações com a gente. Falou assim para todo mundo. E Pires só não quebrou tudo lá, porque Pires é crente. Mas eu não sei qual é o comportamento de outros. Eu fui acusado, esses dias, de entrar em uma sala e ter envolvimento com outros homens. Quando eu digo a você que não é fácil ser apóstolo João, não é fácil. E Pires queria... E Pires passou para mim toda a conversa, está tudo printado. Eu estava pensando para terminar o projeto da igreja, comprar o terreno, nós vamos chamar Eros, meter um processo. Mas eu sei que a luta é espiritual. Mas eu fui acusado. E Pires, revoltado com isso. Eu tenho um nome a zelar. Não abalou em nada. Eu não tenho nem jeito, irmãos. Oi. Não dá para mim esse negócio. Você já viu liderado fugindo de líder? Liderado fugindo de líder, eu lhe digo tão certo como vive o Senhor. São dois tipos de gente na igreja. Liderado fugindo de líder e liderado longe do líder. Liderado fugindo de líder e liderado longe do líder estão em pecado.
Estou em pecado. Não tenha dúvida disso. Estou em pecado. O nosso posicionamento, ele precisa ser reto. E muitos mudam e se mudam quando não conseguem manter um padrão. Mudanças que não muda a vida de outro, isso não é mudança, isso é uma doença. Apóstolo, eu estou mudando. Já sei que se tiver muito pouco. Porque quem muda, a igreja começa a falar da influência poderosa que aquele outro tem. Graças a Deus, eu tenho muitos líderes hoje que estão mudando vida de outros. Isso é uma excelente notícia. Pessoas novas, mas que estão recebendo o evangelho do fundo do coração, que tem mudado a sua vida e tem mudado a vida de outros. Quando uma pessoa, ela muda, irmãos, ela muda, ela se posiciona de verdade, a primeira coisa que ela faz, ela mergulha no corpo. É uma pessoa ativa no corpo, é dinâmica no corpo, ela é alegre no corpo, ela parece que ela não tem problema. Ela consegue se envolver com todo mundo. Gente doente, a vida gira em torno do umbigo dela. Essas pessoas, elas só pensam nela, gravitam nela. Essas pessoas, você pode perceber que elas vivem sempre numa confusão, sempre num aramanhado, são pessoas inconstantes. São pessoas que hoje estão aqui no culto, depois estão em outra igreja, depois estão num bar, depois estão num bordel, depois estão num motel, depois estão em qualquer lugar. São pessoas confusas, são pessoas que não têm raízes, são pessoas que não têm princípios, são pessoas que não têm valores. É isso que eu estou falando. Não mudam. E existem pessoas que são até agradáveis de você conviver, de você caminhar, mas elas não querem o princípio, elas não querem uma mudança de fato, elas não querem Jesus, elas não querem mudar, elas não têm interesse em abençoar outros, em mudar a vida de outros. Tudo gira em torno do seu prazer. Temos que ter algo, ou alguém que nos represente. Até porque o externo, na vida de outros, é bem complicado. Todo mundo decide se expor e correr o risco quando entende que a decisão é definitiva. E escute o que eu estou lhe falando, o posicionamento que eu estou pregando esses dias. Se você deseja essa unção para o crescimento, coloca lá a arte, por favor. Está se tratando de caráter. Se você pegar Efésios capítulo 4, enchei-vos do Espírito, Paulo está dizendo, não minta, mas diga a verdade. Não roube, mas trabalhe. Eu ensinei isso muito lá atrás a Jerry. Muito, não sei se ele lembra. Eu ensinei isso a Jerry lá atrás. O que é ser de fato uma pessoa cheia do Espírito Santo. Falar em línguas edifica a si mesmo. Edifica o espírito, gera uma conexão com Deus. Mas o nosso conceito de espiritualidade é sempre para essa coisa mística. É a forma como prega, como canta. E Paulo, quando vai falar sobre enchei-vos do Espírito, Paulo está falando de decisões, me parece que terrenas. Quem rouba, não roube mais, trabalhe. Quem mentia, não minta mais, agora diga a verdade. Quem vivia nesse mundo da prostituição, larga esse mundo e viva para o Senhor. E Paulo diz mais, quem quiser cheio do Espírito Santo, você precisa de relacionamentos. Você precisa mergulhar na vida das outras pessoas, se tornar conhecido e conhecer o outro. Isso aqui é o sarrafo que o apóstolo Paulo colocou. Mas nós criamos uma cultura dentro da igreja que nós temos que ungir por outros motivos e por outras razões. Por isso que a liderança enfraquece.
Porque o princípio começou errado. Então, cada vez mais, irmãos, nós precisamos cumprir, o recado está lá na Bíblia, está tudo escrito. Nós precisamos levantar pessoas cada vez mais que entenderam o projeto, que estão dispostos a pagar o preço por algo maior. Todo mundo que decide se expor, corre o risco. Quando Josué falou, deixe para trás, ele viu desde Moisés. Olha aqui, estou terminando a palavra, louvor, segurei um pouquinho. Olha aqui para mim, por favor. No dia que Moisés atravessou o mar, e 3 dias depois, não passou disso, foram 3 dias, diga, atravessou o mar. Foi um livramento ou não foi, irmãos? Grande. Foi um livramento ou não foi? Pasmem vocês. O que foi que eu disse? Segura o queixo aí que eu vou falar um negócio. Rodrigo, me dê aqui a mochila. Cadê o Rodrigo? Cadê o Rodrigo? Me dá aqui a mochila. Foguinho, me dá uma ajuda aí. Diga, pasmem vocês. Ajuda aí atrás. Alguma coisa aqui que está pegando. Diga, pasmem vocês. Não, Foguinho, você fez alguma coisa errada aí. Solta. Diga, pasmem vocês. 3 dias depois do mar aberto. Depois dos hebreus olharem Faraó, o Todo-Poderoso, sendo engolido pelo mar, com os seus cavalos e com todo o seu exército. O povo olhou para Moisés depois de 3 dias e fez, vamos comer o quê? Não tem o que comer. Aí começou, enchendo a cabeça de Moisés. Moisés enlouquece logo e vai pedir a Deus, e Deus manda codorniz, um monte de comida. Mas o povo comia carne que saía pela venta. Quando eles comeram, o mar já abriu, a codorniza já comeram. Quando eles chegam nas águas de Mara, o nome Mara porque se transformou em águas amargas, quando não tinha água, ou quando beberam a água era amarga. Correram para Moisés. Deus no céu chamou Moisés e disse, eu vou eliminar esse povo. É Deus, viu? Eu vou eliminar esse povo. E de você, eu vou fazer uma outra nação. Moisés, não, faça isso não. Porque os bichinhos, o senhor tem que entender. O senhor tem que compreender. O senhor não sabe de nada. O senhor tirou esse povo e prometeu um monte de coisa. E começou a interceder a favor do povo. E Deus levantou os intercessores. E Deus pede princípios porque Ele honra princípios. Quando Deus te pede os princípios porque Ele honra princípios, até mais do que você. Então quando Ele viu o intercessor na terra, Deus foi protelando. E o povo com a mochila de pecado. Você entendeu porque essa mochila está cheia aqui? Aqui é cheia de pecado. Está aqui, está cheio de pecado. Aí o povo começou a andar a terra prometida, cheia de pecado, cheia de pecado, cheia de pecado, cheia de pecado. Moisés foi omisso. Moisés não teve coragem de botar o dedo na cara e dizer, tira essa mochila de pecado, deixa esses deuses para trás aí e vai servir o teu Deus. Moisés poderia pegar aquele povo e dizer, vocês viram o monte fomegar, vocês viram o mar abrir, vocês viram o pão que desceu do céu, a carne que desceu do céu, e vocês se comportam como vocês vivem no Egito. E era para dar uma sabonetada naquele povo. Amado, se Moisés tivesse feito isso no primeiro dia, 3 dias depois o povo estava dentro da terra prometida. Mas por que ficou 40 dias dando volta? Porque Moisés disse, fica com a mochila, vamos caminhar, vai dar certo. Vamos caminhar, caminho com o seu Deus ou caminho com o meu? Deus entende, Deus entende, Deus entende. Chegou aqui, ó. Deus disse, eu não entendo o que você achava que eu entendia. Vai morrer você e vai morrer toda essa geração. Agora quem não quer mais a mochila sou eu. Pode tirar a mochila. Você vai tirar a mochila, sabe por quê? Você vai morrer. Pode tirar a mochila. E a Bíblia diz que Deus matou Moisés.
E a Bíblia diz que 3 milhões de pessoas foram procurar o corpo de Moisés e não achou. Me diga por quê? Porque quando Deus mata, mata de uma vez. Se Moisés tivesse feito o que Josué fez aqui, o povo estava dentro da terra prometida. Porque o povo, agora diga, geração dos filhos, tudo com a mochilinha, mesma dos pais. Mesma cachorrada. Aí eles estão tudo andando com Josué, tudo indo para a terra prometida. Quando chegou no Rio Jordão, vamos atravessar a terra prometida. Não, todos podem tirar a mochila. Ninguém entra no Rio Jordão. Ninguém entra na terra prometida sem mochila. Pode tirar a mochila. Tirou a mochila todo mundo. Todos os homens foram circuncidados, ficaram inflamados, e Deus disse, enquanto a inflamação não passar, você consagra ele todos ao Senhor. Porque se eles entrarem, eles vão estragar a terra que eu estou dando por juramento aos seus pais. Irmãos, posicionamento gera milagre. Posicionamento é abandono de pecado. Posicionamento é uma decisão que eu tomo e eu só largo depois que o Senhor me abençoar. Posicionamento é você estar nos cultos. Posicionamento é você parar de brincar. Quando nós estabelecemos escolas bíblicas, escolas teológicas, quando nós estabelecemos conferências, congressos, encontros. Quem está me ouvindo é um glória a Deus. Posicionamento é você dizer, eu vou obedecer o meu líder. Eu não vou ser como Moisés, caminhando com uma geração, caminhando com famílias, caminhando com pessoas com mochilas de pecado nas costas. Nós estamos caminhando em direção à promessa, nós vamos esbarrar no Rio Jordão, e a convocação do Senhor é, largue as suas mochilas de pecado. E o Senhor está dizendo, se posicione, defina quem é você, defina o que você quer, saiba quem é esse Deus a partir da tua casa, na célula, na igreja. Escuta, querido. Escuta, querida, ninguém vai poder fazer nada por você. Eu vou para outra igreja, você pode ir para outra igreja, você pode ir para outro pastor, você pode ir para onde você quiser, não terá solução dos seus problemas. Primeiro, Deus lhe chamou para cá. Segundo, em nenhum lugar, ninguém vai carregar as suas mochilas. Quem encheu a mochila do que é errado foi você. Aqui tem um zíper. Abra o zíper e despeje o que você fez de errado. E Deus vai te abençoar. Essa mochila, a mochila do casamento, como é que está? Ai, apóstolo, você não sabe. Se eu sentar com o Senhor vai ter surpresa. Deixa eu te falar uma coisa, esvazia essa mochila logo, viu? Escuta o que eu estou falando. Não brinca com a aliança de casamento. Como é que está teu ministério? O que é que está impedindo? Primeiro, tem 2 tipos de gente. O que nunca assume nada na igreja. Nunca assume nada. Nunca tem tempo, nunca dá, nunca é hora. A tua mochila está cheia de pecado. Pode ter certeza. E outros que pegaram o ministério e estão trocando o ministério pela mochila de pecado. Então eu te aconselho você devolver a mochila de pecado para o mundo e volte a fazer o que Deus lhe chamou para ser feito. Isso é posicionamento. Não tem outra forma.